Olá, tudo bem? Bom dia a todos. Bom estarmos aqui mais uma vez reunidos nesta manhã. E, como sempre, eu gostaria de dar bom dia a todos. Bom dia a cada um. Bom dia a Lisa, Cleonice, Regina Eurico, nova na nossa sala. Walter Santos, Júlio Correia, pai da Rebeca, aquela gracinha. O Google Bumbus, que eu não sei quem é. Bom dia, Márcia Carromber. Bom dia, Isis, André, Flávio Machado, Vigder e Smushifuf, que eu também não sei quem é, tem que trocar o nome. Bom, hoje nós chamamos a atenção ontem à noite, porque o tema que se apresentou para que a gente debatesse hoje de manhã é exatamente sobre os enigmas, ou talvez as 3 perguntas que quase ninguém obteve a resposta até hoje, ouso assim dizer, né? Quem sou, de onde eu vim, para onde vou? Essas perguntas aí todo mundo trabalha em cima para descobrir isso. Agora, um monte de filosofias, um monte de doutrinas dão respostas, né? Mas pelo que eu tenho observado, essas respostas não têm satisfeito a maioria de nós, né? Porque é como se essas respostas, que ainda são um enigma, elas não reverberassem em nosso ser. Quer dizer, não é isso, está faltando alguma coisa, essa explicação, eu não sinto essa explicação desta forma, do jeito que é. Então hoje nós vamos, ao final do programa, eu vou dizer para vocês, né, quem vocês são, de onde vocês vêm, para onde vocês vão. Todos nós aqui, né? Eu ouso dizer isso. Agora, se isso que eu vou contar ao final do programa, claro, não bater em vocês, continuem a procura, continuem na busca, porque se não houver o entendimento da questão, então aí não tem validade nenhuma realmente, né? É que nem aquelas pessoas que dizem, não, eu estou com essa pessoa porque eu sei que eu vou aprender a amá-la. Vai aprender coisa nenhuma, isso aí não existe aprender a amar. Você ama quando você tem a química, quando você tem aquele tchan, quando existe aquela ligação que ela acontece ou de imediato ou em algum tempinho. Não que você escolhe aquilo lá, eu vou amar você, isso não existe, né? Então, a verdade também é assim. Quando você diz, eu vou em busca da verdade, aí é diferente. Você pode ir atrás e a verdade vai se apresentar e você vai se encantar com a verdade e no dia seguinte você vai ver que a verdade não era aquela e que você ainda vai continuando em busca e assim vai, né? Até o dia que você tem a compreensão e você ainda não busca mais nada porque você é tudo, ok? Então, bom dia, Francisca, bem-vinda. Bom dia, Simone, bem-vinda também à nossa sala. Bem, voltando a repetir, desde pequenos, desde que a gente se conhece por gente, desde que a gente aprendeu a ler, nós temos tido acesso a uma série de coisas da história que fica dizendo pra gente a nossa origem, né? Uns defendem que somos filhos das estrelas, né? Viemos das estrelas num passado remoto, aqui nós viemos pra cá porque teve uma encrenca danada num planeta. E aí, quando houve aquela seleção naquele planeta, aquelas pessoas que não prestavam mais para aquele planeta, que já tinha ascensionado a uma outra faixa vibracional, vibratória, foram expulsos para cá. Vieram para a Terra e aqui vieram fazer o aprendizado daquele lugar que já não cabia mais a eles. Isso é uma parte da história. Também ficamos sem saber, né? Que ninguém se lembra disso, né? Seríamos todos nós, né? Ninguém se lembra absolutamente de nada, ninguém tem reminiscência nem coisa nenhuma. Então a gente fica divulgando
A gente fica contando, a gente fica escrevendo em comunidades, a gente fica escrevendo em revistas, coisas que nós não vivenciamos, não sabemos e ficamos passando para frente sem passar pelas três peneiras do meu querido Patrício Sócrates, né? E assim vamos seguindo. Então nós viemos de onde? Viemos das estrelas, viemos disso, viemos de Deus. Mas o que é Deus? Cada um tem o seu conceito de Deus, né? Podemos até ter vindo dele, mas o que é ele? Você sabe? Duvido que você saiba. Olha como eu sou ousado. Eu duvido que você saiba. Você tem ideia do que seja Deus porque alguém meteu coisa na sua cabeça. Ou você leu, ou você ouviu, ou te contaram, ou te convenceram, ou ainda estão te convencendo e alimentando isso. Lembre-se dos elementais, lembre-se das formas de pensamento alimentadas assim. Não estou querendo tirar o credo e a crença de ninguém. Eu estou querendo que você raciocine. Se você acredita em alguma coisa, você não pode acreditar por acreditar. Você tem que ter consciência dessa coisa, seja lá o que for essa coisa. Entendeu? Me vivo assim, porque eu me alimento assim, porque eu tenho que ser assim. Tem que ser assim porque aí você, tudo que você queria você já alcançou? Você é totalmente feliz, você está realizado, você tem saúde plena, tá tudo bem? Não, né? Por que será? Se você está conectado com quem você acredita, se você faz tudo o que você acredita, se você anda na linha, como dizem, por que você não está em plena harmonia com tudo? Alguma coisa está errada, né? Bom dia, Délia. Bem-vinda. Cleonice, meus pensamentos, minha visão é budista desde há muito tempo. Difícil me remover dessa visão. Quem fecha com tudo que Jorge fala? Por isso minha identificação. Que fecha com tudo que o Jorge fala. Por isso minha identificação, inclusive, com o desvelado. Então tá, beleza? Isso que eu disse, as pessoas se identificam. E lembre o que eu falei ontem. Bom dia, Viviane, tudo bem? Lembre o que eu falei ontem. Não adianta você ouvir Jorge, você ouvir Eustáquio, você ouvir Buda, você ouvir Krishna e você não entender, não sentir, simplesmente você assumir aquilo como verdade porque foi o Buda, foi o Jorge, foi o grego, foi o Zé ou foi o outro que falou. Não é isso, não é porque nós somos simpáticos, porque alguém fala bonito, você tem que verdadeiramente sentir isso aqui, tem que sentir, você tem que saber aquilo que você está sentindo. Por que eu estou falando isso tudo hoje? Primeiro, para dar a resposta das três perguntas que é o título desse programa. E segundo, que é para fazer com que as pessoas, e eu estou pensando em mim, claro, né? Porque eu sou parte de vocês. Então, se vocês criam consciência ou me ajudam a criar consciência, nós vamos nos melhorando. Isso é malandragem. Estou pensando em mim, e para eu pensar em mim, eu tenho que ver o bem-estar de vocês. Porque o bem-estar de vocês vai reverberar em mim. Então é isso. Então nós temos que chegar na consciência daquilo que nós acreditamos, para que a gente possa fazer usufruto disso verdadeiramente e que a gente possa ir gradativamente dissipando esses véus de Maia, os véus da ilusão, e a gente possa caminhar de mãos dadas no mesmo caminho, né? Não adianta ficar um puxando, que nem aqueles cavalos antigamente, cada um puxava para um lado, né? Viu o que acontecia com quem estava preso no cavalo, né? Era cortado no meio. Simone, viemos para aprender essa grande batalha. Olha, eu acho que nós viemos aprender, eu acho que, na verdade, na minha opinião, claro, eu acho que nós viemos colocar em exercício aquilo que a gente sabe. Claro, independente da forma que nós fomos criados ou de onde a gente veio, que já vamos falar já, imagine que nós viemos do nada que eu digo da forma sem corpo, da forma não física, da forma etérica.
Então nós estamos tendo uma experiência humana, estamos tendo uma experiência física. Nós sabemos das coisas, mas nós temos que experienciar essas coisas para ter mais consciência dessas coisas, que é exatamente isso que eu estou falando aqui. E como eu escrevi numa coisa que eu fiz antes de viajar a primeira vez para a Grécia, voltar para a Grécia depois de 42 anos longe de lá, como é que eu posso saber o que é alegria se eu jamais experienciei a tristeza? Como é que eu posso dar valor ao bem-estar se eu jamais senti dor? Então são coisas que nós temos que passar por tudo para a gente poder recordar, e como se fosse uma graduação daquilo, né? Quando chegar no fim do programa, vocês vão ver, nós vamos fazer um flashback e aí vocês vão entender onde que eu quero chegar. Viviane, você já respondeu a pergunta de quem somos, de onde viemos e para onde fomos de forma objetiva? É que cheguei agora? Claro que não, Viviane. Você acha que eu vou contar o fim do filme no começo? Não. Estou dissertando primeiro e depois eu vou dar essa resposta. Bom dia e bem-vinda. Pablo Augusto, bem-vindo, Pablo. Cleonice, fala para mim o tema de hoje, por favor. O tema de hoje é de onde vim, para onde vou, quem sou. Tá bom, Pablo? Francisca, eu acredito em Deus devido ao tamanho do universo. Só um Deus criaria isso tudo. Francisca, quem ou o que é Deus na sua concepção? Como é que alguém criaria tudo isso aqui, né? E esse alguém teria que ser, como é que ele seria incriado? Como é que é isso aí? É isso que a gente tem que levar para pensar. Eu já disse aqui em programas anteriores que eu acredito que alguma coisa que eu não sei definir criou isso tudo. Alguma coisa que foge ao meu grau de entendimento atual. Sempre, não canso de repetir, alguma coisa que foge ao meu grau de entendimento atual. Eu não posso acreditar, digo e repito, que isso aqui tudo nasceu do acaso. Aconteceu um grande Big Bang e tudo isso aí aconteceu. Se aconteceu um Big Bang, como dizem os cientistas, nada explode se não existe elemento para a explosão. Então, se existia um Big Bang, existia alguma coisa antes do Big Bang. Agora, essa resposta, o que é? Quem criou? O que é? Quem criou, ou esse universo todo aqui que a gente está vendo, estudando e comprovando através da ciência, é alguém de extremo bom gosto, é alguém que faz cores maravilhosas, plantas maravilhosas, paisagens maravilhosas, bichos maravilhosos, seres maravilhosos como nós. Eu estudei um ano de medicina, então eu conheço o corpo humano por dentro. Isso aqui é uma coisa de louco, uma coisa de louco. Isso aqui não é acaso, não existe acaso. Realmente é algo que foge ao meu grau atual de entendimento. Que alguma coisa criou isso tudo, não tem a mínima dúvida. Cada um dá o nome que quer. Cada um dá o nome que lhe passaram, né? Porque nome legal disso é aquilo que você criou. Ah, quem criou isso tudo foi Deus. Quem te disse isso aí? Ah, minha avó, o padre, aprendi na escola. Mas aí, ué, você tem que sentir isso aí. Você tem que saber isso aí. Você que tem que descobrir isso aí, não o que te contar. Eu já disse isso aqui, né? A verdade de cada um. Esses 41 programas que a gente tem falado aqui sobre o Vida Inteligente Interativo. Se outros acreditam em outra forma de criação, bacana, mas por que você acredita? Porque alguém te falou, você leu? Você tem que descobrir, você tem que descobrir, você tem que sentir, você tem que ter a tua certeza, e respeitar a certeza do outro. E eu não estou desrespeitando de ninguém, eu só estou chamando para que pensemos e para que desta forma você pode até potencializar a sua fé, pode até aumentar a sua crença nisso aí que você acredita, ok? Cleonice, Pablo Augusto primeiro, quem nos criou? Alguém que precisa da gente. Uma boa questão. Pode ser, não sei. O Cleonice, o não manifestado se manifesta para experienciar a vida. Nós manifestados. Délia diz que somos nós estes. A Cleonice diz que ela sente. O Felipe Pereira, bem-vindo, Felipe. Esses dias falei para o meu sobrinho que Deus é amor.
ele perguntou para mim por que nós sofremos. Está aí, ó. Né? O que você respondeu, Felipe? Com 9 anos, cadê? Ele me deixou sem palavras. Ele me deixou sem palavras. Cadê? Esse negócio corre aqui, eu fico me perdendo. Ele me deixou sem palavras, isso é verdade. Pablo Augusto diz: Deus, deuses e manifestados, Jeová, seja quem for, precisa das nossas emanações. Pode ser, mas nós temos que chegar a esse grau de entendimento. Flávio Machado: é difícil definir Deus com a mente concreta, devemos utilizar a mente abstrata. Cleonice: os opostos, não há realidade sem opostos. Então, essa questão de Deus, né, que a turma fala, eu já disse aqui e vou repetir. Quando eu saio para viajar, claro, vou de avião, aí eu chego lá em cima, 11 mil e tantos metros, 33 mil pés, aí eu já me desassocio daqui de baixo, eu começo a olhar aquilo lá, você não vê quase nada lá de cima, você vê pequenas coisinhas, né, você tal, e aí você começa a imaginar que ali tem gente, né? Mas existe essa dissociação. Aí eu assisto o filme, né? E vejo a como é que é o nome daquela? A estação espacial. A estação espacial, e a estação espacial mostra a Terra. E aí, é claro, mostrando a Terra, mostra acima das nuvens e fora da Terra. Então aí dentro da estação espacial, aí eu me pergunto, eu estou dentro da estação espacial, hein? A minha mente foi para lá. Cadê Deus? Porque quando eu estou aqui embaixo na Terra, no chão, a maioria de nós, né? A maioria dos 7 bilhões de habitantes aqui, olham para cima, para essa coisa azul, para esse céu azul aqui, e acham que Deus está aqui em cima, né? Então ele já acha que ele está lá em cima, porque ele não olha para o lado, ele não olha para cima e não olha para baixo, ele olha para cima. Por que olha para cima? Eu não sei. Sabendo que o nosso planeta está em movimento e não tem em cima e embaixo, é tudo a mesma coisa, mas por que a gente olha para cima, eu não sei. Ok. Aí ele olha, ele acha que está aqui em cima, né? Algum lugar que ele não alcança, ele nunca andou de avião, nunca voou lá para cima, não sabe? Aí um dia você passa disso aí. Eu queria que todo mundo levasse, eu queria, um grupo, vamos dizer, aqueles bem crentes, fosse levado para a estação espacial e passasse através dessas nuvens. Certamente eles achariam que iam dar de cara com Deus. Aí eles passam das nuvens, saem da gravidade e percebem que acabou o céu. E agora? E agora, José? Acabou o céu. Aí tem aquela escuridão, as estrelas, os planetas longínquos. Cadê Deus? Que ele está tão próximo assim quando a gente fica rezando, né, quando a gente fica falando. Aí eu passo daqui de cima. E agora? Hein? Então, se você não tiver um certo grau de consciência, você vai se frustrar, e muito vai se frustrar. E você sabe que quando você se frustra, e quando nós nos frustramos, a gente perde a nossa base, a gente perde o nosso chão, a gente fica num momento terrível. Eu enfrentei isso quando eu abri mão de tudo, quando eu acordei um dia diferente e minhas crenças tinham dado uma guinada de 180 graus. Fiquei sem chão, mas agradeci ter ficado sem chão, né? Por quê? Porque ficar sem chão e sem influência de nada, você vai voltar a sua atenção para si próprio. E é aí que começa o conhecimento, aí que começa a recordação, aí que começa a busca das respostas onde elas sempre estiveram, dentro da gente. Mas as pessoas, com medo de enfrentar a si próprias, elas já buscam uma nova bengala para se segurar, com medo de enfrentar as revelações que estão dentro dela mesma. É verdade ou não é? Acho difícil conceituar Deus nessa experiência de dualidade. Claro, mas a maioria das pessoas insiste nisso, Lisa. Pablo Augusto: esse negócio de mente concreta e abstrata não existe, são convenções, é tudo uma coisa só. Claro, eu concordo, mas tem que ter uma definição para que você possa saber o que é concreto e o que é abstrato, Pablo. Fica só a consciência, mas para você dizer isso, precisa ter um grau de consciência. Isso aí você já tem, você já sabe a diferença. As convenções, mas para a maioria das pessoas não são convenções. Entendeu? Olha só, céu em cima ou embaixo, para mim pouco importa. Para você, Lisa, eu estou generalizando.
Onde todas as pessoas olham quando querem se comunicar com a divindade? Olham para baixo? Olham para o lado? Hein? Ó. É isso que eu quero dizer. Walter Santos, aí a cobra fuma. Délia da Mata, Deus é um modo de vida, uma atitude, um estado de espírito, é viver com a lei te regendo. Isso, olha, tá vendo que bacana? A Délia já disse, já definiu Deus como lei, já deu o nome de lei, já é um outro ponto de vista. Lei que eu acho bem melhor, lei, do que Deus, porque lei você não pode antropomorfizá-la. Como é que eu posso dar forma física à lei? Existe isso? Não. Então, opa, vai me ajudar bastante. Então já não preciso ficar pensando num senhor de idade barbudo, né, sentado num grande trono e que está regendo tudo e a todos, né? E julgador, e bravo, e sacana, e que aceita sacrifícios, deixa para lá. Viviane, Felipe, nós sofremos porque não queremos quebrar paradigmas, porque não conseguimos perdoar e esquecer. Isso aí é de cada um, isso aí é o trabalho interno de cada um, né? Isso eu sei. Você sabe, cada um sabe de si, cada um sabe o que precisa modificar, cada um sabe o que precisa superar. Essa questão do perdão, para mim, é uma das coisas mais difíceis de se trabalhar. Mais difíceis de trabalhar. E apesar de estou praticando, mas ainda não consegui. Lisa, também, isso aí. Então, quando a gente começa a tomar essa consciência das coisas, quando a gente começa, né, como é que eu posso dizer, a contestar é o termo certo, isso. Quando a gente começa a contestar o nosso conhecimento, aquilo que nos falam, pode contestar tudo aí que eu estou falando, é bacana isso aí, tem que ser. Quando a gente começa a contestar, nós começamos a despertar. Por que despertar? Porque, opa, Gregão, você falou, mas para mim não disse nada, legal, mas você me chamou a atenção por um aspecto que eu vou pesquisar. Bacana, valeu tudo que o Grego falou para você. Então é isso, é para a gente não aceitar as coisas como elas são, não aceitar as coisas como elas aparentemente se mostram. Nós temos que ir lá confirmar, usar o discernimento, usar a razão, usar o bom senso e não aceitar aquilo que nos falam como verdade absoluta. Pô, Grego, então o que você está fazendo aí no seu programa de TV? Estou passando, estou dando a oportunidade de eu aprender, estou dando a oportunidade de a gente interagir. Nós estamos buscando as mesmas respostas. É isso. Eu sou um instrumento para isso porque eu resolvi fazer um programa de televisão voltado para esses assuntos, onde a gente possa discutir sem essas coisas que você vê nas TVs abertas e sabe o que eu estou falando, né? Então, isso aqui não dá ibope, isso aqui não dá, não chega a 1,5 trilhão, 1,5 bilhão de acessos. Cada um sabe o que busca. Como disse ontem, repito hoje, o Jorge fala também, a iniciação é para poucos, o conhecimento assim é para poucos, mas isso não quer dizer um dia todos terão esse conhecimento. Por quê? Por causa do esforço de cada um, a dedicação, a abdicação das coisas, a liberdade de escolha, a opção de cada um sabe o que busca, né? Agora a gente tem que ser sincero conosco, nós temos realmente que fazer a peneira, discernir. Cleonice, não creio, o que o Júlio tinha falado? Não sermos vaca de presépio, falou isso aí, Edu, já falamos outro dia. Deus é despido de todo e qualquer atributo, portanto incompreensível, de Júlio Correia. Bom, ponto de vista do Júlio, exatamente. Incompreensível, depende do que se chama de Deus também, é isso aí. O que é essa criação? Cleonice, não creio, Júlio, porque ainda tomaríamos consciência da nossa divindade. Isso é importante quando tomarmos consciência da nossa divindade. Pablo Augusto, parece que a maioria tem preguiça de buscar a verdade. Isso é verdade. Todo mundo tem preguiça. Preguiça e medo, né? Porque a verdade liberta. A verdade liberta. E tem gente que não quer ser liberto, não. Porque se for liberto, e eu liberto, como é que eu vou me virar agora? Porque quando eu não estou liberto, eu estou lá com a minha turma. Eu estou com segurança, eu estou com tranquilidade. E eu liberto, hein? E aí, liberto? Eu prefiro ficar... Não tem aquele ladrão que apronta de novo e pede para voltar para a cadeia?
porque ele não tem condição, ele tem medo de viver fora, ele não tem condição, não sabe fazer nada, ninguém lhe dá apoio, ninguém lhe dá guarda. Então, onde ele se sente mais seguro? Onde ele estava preso. A analogia é perfeita, é isso aí. Tem gente que tem medo da verdade. Deus manifestado produz atributos, dar atenção à realidade dentro da gente e ela virá à tona. Júlio Correia, Cleonice, você tem razão, ainda tomaremos consciência. André diz, a busca é solitária e não tem fim. Disse tudo, mas a busca é solitária, mas nós chegaremos todo mundo junto lá. Isso não tem, uns mais cedo, outros mais tarde, mas nós chegaremos todos juntos. Ou seja, melhor, chegaremos ao mesmo destino. Ainda tem coragem de... quem tem a coragem de encarar isso hoje em dia? Isso é verdade, quem tem? Quem tem coragem, né? Coragem é uma palavra que pouca gente tem. Então, para não me alongar, o tema de hoje nós poderíamos levar 2 horas conversando. E o Jorge, infelizmente, não pôde vir, porque ele foi convidado ontem, mas ele está cheio de compromissos. Ele está em umas decisões importantes aí da vida dele, de trabalho, essas coisas. Então, nós temos que compreender isso, né? Mas seria interessante ele ter vindo aqui, mas ele não pôde. Poderíamos levar muito tempo falando sobre esse tema e ouvindo todo mundo. Bom dia, Fluffy Cakes. Não sabemos quem é, mas seja bem-vindo aqui. Viviane, acho que todos que estão aqui já demonstraram coragem de dar o primeiro passo. Isso aí, Viviane, isso aí. Primeiro passo. Agora, quando acabar esse programa, você pode voltar para o começo. Ou você criar coragem e falar, não, eu vou. Vou dar a mão para alguém, mas eu vou. Vou devagarinho, mas eu vou. Então, eu vou ler uma historinha pequenininha, que a maioria deve conhecer e que fala, e que vai nos... Como é que se diz? Vai nos... Se vocês quiserem eu posto, depois vocês vão decidir aqui, ok? Vocês já ouviram falar da boneca de sal? Hein? Não? Então vamos lá. Boneca de sal. Volta sim, Viviane, volta para trás sim. Se voltar para frente é impossível, né? Boneca de sal. A boneca de sal queria a todo custo ver o mar. Era uma boneca de sal, mas não sabia o que era o mar. Um dia, a boneca de sal resolveu partir. Era a única maneira de satisfazer a sua exigência. Depois de uma interminável peregrinação através dos territórios áridos e desolados, chegou à beira-mar e descobriu qualquer coisa de imenso, fascinante e misterioso ao mesmo tempo. Era a aurora. O sol começava a brilhar sobre a água, acendendo tímidos reflexos, e a boneca não conseguia compreender o que era aquilo. Ficou ali durante muito tempo, de pé e de boca aberta. Diante dela, aquela imensidão sedutora. A um certo momento, decidiu perguntar para o mar: diz-me, quem és tu? Sou o mar. E o que é o mar? Sou eu. Não consigo compreender, disse a boneca de sal, mas gostaria tanto. Explique-me, o que devo fazer? O mar disse-lhe então: é simples, toca-me. Então a boneca encheu-se de coragem, deu um passo e avançou em direção à água. Depois de algumas hesitações, pisou aquela massa com um pezinho. Sentiu uma estranha sensação, tinha a impressão que começava a compreender alguma coisa quando retirou a perna. Reparou que os dedos dos pés tinham desaparecido. Ficou assustado e protestou: puxa vida, o que tu me fizeste? Onde estão os meus dedos? Imperturbável, replicou o mar: por que é que te lamentas? Simplesmente ofereceste alguma coisa para poderes compreender. Não era o que tu querias? Sim, é verdade, mas não pensava, mas parou um pouco para refletir. Depois, a boneca de sal avançou decididamente para a água, e esta progressivamente a cobria e lhe tirava qualquer coisa dolorosamente. A cada passo que dava, a boneca de sal perdia um pedaço. Quanto mais avançava e se sentia privada de uma parte de si, mais tinha sensação de compreender melhor. Mas ainda não conseguia dizer o que era o mar.
fez outra vez a acostumada pergunta: o que é o mar? Uma última gota submergiu o que restava dela. E precisamente naquele momento em que desaparecia, a boneca de sal desaparecia, perdida na onda que a cobria e a levava não se sabe para onde, a boneca exclamou: sou eu. Pô, preciso dizer mais alguma coisa? Hein? Júlio, bacana, Júlio. Então quem sou eu? Eu sou o todo. De onde eu vim? Eu vim do todo. Para onde eu vou? Vou voltar para o todo. Estas são as 3 respostas. Para você, quando você tiver consciência disso, com essa analogia, com essa linda história que o Júlio já se encantou, e não há quem não se encante em ler essa história, que é a compreensão realmente do todo, né? Mas como? O que você é o mar? Como é que é o mar? Como é que eu vou compreender se eu não experienciar, se eu não tiver coragem de ir lá botar o meu pezinho na água e perceber que eu e aquela água somos? Eu já fiz aquela analogia, dizer que um dia quebraram um grande vaso, né? Em trilhões e bilhões de pedaços, que cada um de nós é parte desse vaso, um único vaso. Então nós somos o mar, nós somos o todo. Então, quem sou eu? Sou o todo. De onde eu vim? Vim do todo. Para onde eu vou para o todo. Tá aí as respostas. Não te convenceu? Fazer o quê? É isso aí, meus queridos irmãos. Eu vou... Bom dia. Obrigado, Lisa, Cleonice, Regina Eurico, Nalva, Adélia da Mata, Viviane, Walter Santos, Júlio Correia, Cacilda, Gubi Bump, Sofia. Bom dia, Sofia. Olga, Lena, Márcia Carromber, Francisca, Isis, Helenice, Simone, Edu Mendes, André, Flávio Machado. Olha que timaço. Victor, Pablo Augusto, Bruno, Eliana Rotundo, querida Eliana, Valquíria, todos bem-vindos. Obrigado a todos. Fiquem bem e eu espero que todos juntos possamos adquirir mais consciência do que nós temos. Um fraterno abraço e um feliz sempre.